Fala galera, vamos continuar com a matemática, vamos falar sobre os números complexos agora, tá bom? Vamos ao chamado conjunto dos números complexos. Os números complexos correspondem a um conjunto maior do que os números reais. Números complexos é representado pela letra C, este conjunto. Bom, relembrando, né? Vimos na parte de conjuntos numéricos que o primeiro conjunto é o conjunto dos números naturais, representado pela letra N. Maior que os naturais, né? Quem são os naturais? O 0, o 1, o 2, o 3, o número 4 e assim por diante. Maior que o conjunto dos números naturais é o conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z. Os números inteiros são representados pelos naturais e pelos números negativos, o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim por diante. Tá bom? Reticências, né? Após o conjunto dos números inteiros, temos o conjunto dos números racionais, representado pelas frações, 1/2, 1/3, as dízimas periódicas 0,333, os números decimais exatos 0,4, por exemplo, 0,8, 1,2. Bom, maior que os racionais é o conjunto dos números reais, que envolve aqui os racionais e os irracionais, que é essa região aqui, né, acima dos os números reais. Por exemplo, as raízes fazem parte dos números reais. A raiz do número as raízes, né? Bom, depois dos números reais, aí temos o conjunto dos números complexos, tá bom? Então esta é a ordem. Então temos, né, as raízes quadradas de números negativos estão dentro do conjunto dos números complexos. Raiz quadrada de menos 1, a raiz quarta de menos 3, a raiz sexta de menos 25. Se temos raízes de índice par de números negativos, esse grupo pertence ao chamado números complexos. Mas também os números reais pertencem ao conjunto dos números complexos. Vamos então, né, guardar essa relação. Os números naturais está contido dentro do conjunto dos números inteiros, que está contido dentro dos racionais, que está contido dentro do conjunto dos reais, que por sua vez está contido dentro do conjunto dos números complexos. Bom, vamos continuar e vamos começar a examinar, né, quais são os números complexos. Um número complexo começa com a ideia da chamada unidade imaginária, representada pelo I. I é a unidade imaginária. A unidade imaginária foi criada para resolver um problema da matemática, que é a raiz quadrada de números negativos. Por exemplo, a raiz quadrada de menos 1. A raiz quadrada de menos 1 não existe número real que represente. Por quê? Não existe número que elevado ao quadrado resulte no valor menos 1. Todo número elevado ao quadrado é igual a 1. Não existe número real que elevado ao quadrado tenha resultado menos 1, porque o número elevado ao quadrado fica positivo. Para resolver este problema, os matemáticos criaram a ideia do número imaginário, considerando a raiz quadrada de menos 1 a unidade imaginária I. Logo, teríamos que I elevado ao quadrado seria igual exatamente a menos 1. Bom, eu não sei quem é este número I, nem ninguém sabe, né? Ele é considerado uma unidade imaginária ou um número imaginário. E ele é a base da formação dos números complexos. Bom, para representar um número complexo, se utiliza o I, a unidade imaginária. Todo número complexo pode ser representado da seguinte forma. A representação de um número complexo. O número complexo é representado pela letra Z. Z igual a mais BI, onde
A representa a parte real e o BI representa a parte imaginária. Então, temos parte real, que é a A, e a parte imaginária, que é a parte representada pelo BI, onde I é a unidade imaginária ou raiz de menos 1. Vamos ver exemplos disto. Vamos ver como exemplos. O número Z, representado por 2 mais 4i. Ele possui uma parte real, que é representada pelo número 2, e uma parte imaginária, que é representada por 4i. Então, a parte real A igual a 2. A parte imaginária (4i). Tudo ok? Que esse 4i corresponde, onde esse 4 corresponde ao valor de b. O valor de b igual a 4. O número é representado por A mais BI. Bom, vamos ver o número complexo Z1, agora vamos chamar isso de Z2. Menos 6 mais 3i. Temos a parte real representado pela letra A, que é menos 6. E temos a parte imaginária, que é representado por 3i, onde este b, o valor 3 é o valor de b, bom, de A mais BI, tá bom? Z igual a A mais BI. Então, esta é a forma de representar um número complexo, parte real e parte imaginária. Pode ocorrer que o número só tenha parte real. Por exemplo, vamos representar por Z3. Z3 é o número 4, um número natural, que também é inteiro, que é racional e é real. Então, só temos a parte real. Podemos escrever o Z3 como 4 mais 0i. Se o número só tem parte real, a parte imaginária está multiplicada, corresponde ao valor 0. Está multiplicado por 0 o valor de i. Então, temos a parte real, que é representado pela letra A, que é o valor 4, e a parte imaginária, que é 0i, onde b é igual a 0. BI. Tudo ok? Todos conseguiram acompanhar? Então, se o número é apenas real, ele pode ser representado como número complexo, tá bom? Bom, ele pode também ser um complexo puro, não ter parte real. Por exemplo, vamos representar como Z4. O número complexo puro, por exemplo, menos 5i. O número menos 5i, ele pode ser representado como 0 menos 5i. Onde a parte real é 0 e a parte imaginária é menos 5i. Parte real. A igual a 0. E a parte imaginária, representado por menos 5i, onde o valor de b é igual a menos 5. Tudo ok? Todos conseguiram acompanhar? Bom, o número complexo, ele pode ser representado através de um eixo, um par de eixos, onde um eixo representa a parte real e o outro eixo representa a parte imaginária. Observe, vamos relembrar a ideia da representação de um número real. A representação de um número real. Um número real, ele pode ser representado como um ponto de uma reta numerada. Então, vamos traçar uma reta
E nesta reta podemos numerar e marcar valores reais. O ponto 0, vamos marcar o ponto 1, 2, 3 e assim por diante. Para a esquerda, negativo, menos 1, menos 2, menos 3. E se eu quiser marcar qualquer número real, este número será representado por um ponto sobre essa reta. Esta reta ela vai de mais para mais infinito e do lado esquerdo ela vai para menos infinito. Então temos aqui a reta de menos infinito a mais infinito, que representa o próprio conjunto dos números reais, tá bom? Bom, vamos representar alguns números reais. Por exemplo, o valor 3 meios. Este número pertence aos reais e pode ser representado. 3 meios é 1,5. Então, este é o local onde se representa 3 meios. Por exemplo, a raiz de 10. A raiz de 10 também pertence ao conjunto dos números reais e pode ser representado nesta reta. A raiz de 10 é aproximadamente 3,2. Então, eu posso dizer que seria este ponto, o número real que representa a raiz de 10. Raiz de 10. Bom, podemos ter, por exemplo, o número menos 10 sobre 4. Também é um número real. É menos 2,5. 10 dividido por 4, 2,5. Então, está aqui, ó, nessa posição, o valor menos 10 sobre 4. Então, todo número real pode ser representado como um ponto da reta que vai de menos infinito a mais infinito. O próprio conjunto dos números reais pode ser escrito assim. Um conjunto que vai, né, esse colchete invertido significa um intervalo aberto, que vai de menos infinito até mais infinito. Tudo ok? Pode ser representado assim, ó, a reta real de menos infinito a mais infinito. Bom, gente, e um número complexo? Bom, o número raiz quadrada de menos 1, ele não pertence ao conjunto dos números reais. É um número complexo. Não existe algarismo que represente a raiz quadrada de menos 1. Então, para representar um número complexo, foi criado um segundo eixo. Então, vamos ver como se representa representação de um número complexo. Z igual a A mais BI. Para representar um número complexo, utiliza-se os eixos coordenados. O eixo horizontal será o eixo dos valores da parte real. Então, vamos marcar aqui os pontos. Bom, e o eixo na vertical representa o eixo que é a parte imaginária. Então, teremos a parte imaginária e vamos marcar aqui, né, alguns pontos. Aqui está o primeiro ponto. Vamos chamar esse ponto de Z1. Este número Z1 pode ser representado pela parte real e pela parte imaginária. Este número Z1 representa-se por 3, que é a parte real, e 1i, que é a parte imaginária. Z1, então, é representado por 3 mais i. 3 mais i, ou 3 mais 1i. Essa é a representação, né, deste ponto. O eixo horizontal é o real e o eixo vertical a parte imaginária. Vamos pegar um outro ponto, representando um número complexo. Qualquer ponto deste plano representa um número complexo. Por exemplo, o número complexo Z2. O número complexo Z2 tem parte real igual a 2 e parte imaginária igual a 2 também.
Então, este número é o número 2 mais 2i. Esses dois números pertencem ao primeiro quadrante. Bom, podemos ter um número complexo, né, sobre o eixo. Vamos representar como Z3. Esse número Z3 ele só possui parte real. O Z3 é representado apenas pelo número 4, ou 4 mais 0i. A parte imaginária será igual a 0. Tudo ok? Todos conseguiram acompanhar aí essa ideia? Bom, eu posso ter também, né, um ponto que só tem a parte imaginária. Vamos supor, né, que esteja nessa posição aí do 2. Tá bom? Então, vamos chamar de Z3 esse ponto. Z3 não, Z4 agora. E o Z4 é igual a 2i. Bom, então temos o número Z3 e o número Z4. Ou então, podemos escrever que é 0 mais 2i. 0 mais 2i, que é a mesma coisa, o Z4. É o ponto que está sobre o eixo I. Bom, vamos pegar aqui no segundo quadrante. Então, marcando aqui o número complexo, vamos marcar mais um número complexo. E teremos aqui o número complexo com parte real negativa, parte complexa positiva. Vamos chamar esse ponto de Z5. O Z5 será parte real menos 3, parte complexa 2. Então, vai ficar menos 3 mais 2i. Bom, tudo ok? Vamos representar mais um ponto, ó, no terceiro quadrante agora. Neste terceiro quadrante. Então, temos aqui o número complexo, que vamos chamar de Z6. E o Z6 é representado por parte real menos 2, parte imaginária menos 3. Então, será menos 2 menos 3i. Este é o número complexo Z6. E para finalizarmos, ó, vamos pegar um ponto no quarto quadrante. Temos aqui mais um número complexo e vamos finalizar. Vamos chamar de Z7. O Z7 terá parte real 2 e parte imaginária menos 2. Menos 2i. Tudo ok? Então, mostrei a vocês aí como se representa um número complexo, com parte real representada no eixo horizontal e a parte imaginária no eixo vertical. Tudo ok? Bom, gente, vamos, né, falar sobre o módulo do número complexo. O módulo de um número complexo módulo do número complexo. Bom, o número complexo Z igual a A mais BI. Então, vamos voltar aos eixos. Vamos representar o eixo real e o eixo imaginário. E vamos pegar aqui um número complexo com o valor de A e com o valor de B. A mais BI. O módulo do número complexo é representado por esta distância, que vai do 0, 0, do centro da interseção dos eixos, até o ponto que representa Z, igual a A mais BI. Bom, para calcular o módulo do número complexo, né, se representa desta maneira, o Z entre barras. Isso representa o módulo de Z. O módulo de Z pode ser calculado pelo Teorema de Pitágoras. Tá bom? Veja que esse triângulo aqui é um triângulo, ó, retângulo. Então, temos aqui o cateto oposto, vamos colocar aqui um ângulo θ. O cateto oposto ao ângulo θ, que é B. E temos o cateto adjacente ao ângulo θ, que é o próprio valor de A. Então, temos cateto oposto e cateto adjacente. Se eu utilizar o Teorema de Pitágoras, né, quadrado dos catetos igual ao quadrado da hipotenusa, temos que o módulo do número complexo Z ao quadrado será
A ao quadrado, cateto oposto, mais B ao quadrado, cateto adjacente e cateto oposto. Quadrado da hipotenusa, soma dos quadrados dos catetos, permite calcular o módulo do número complexo Z. Tudo ok? Bom, já o ângulo θ é conhecido como argumento. Z entre barras é o módulo. Já o θ é conhecido como argumento. O ângulo formado entre a horizontal e este eixo, né, e esta reta, esse segmento que vai de 0, 0 até Z, ó, segmento que vai de 0, 0 até Z, né, esse segmento com a horizontal forma um ângulo θ, que é o argumento do número complexo. Tudo ok? Todos conseguiram acompanhar? Bom, minha gente, ficamos por aqui neste vídeo, né? Essa é a nossa primeira parte sobre números complexos. Tá bom? Até o nosso próximo encontro.